Perca o medo de aparecer nas redes sociais e faça sua loja crescer. Às vezes a insegurança que surge, desse medo, dessa vergonha de estar na frente das redes sociais, é talvez pelo medo de não conhecer o campinho onde tá. Eu lembro que uma vez eu tava indo numa festa que eu não conhecia e tu olhou pra mim e disse assim: "Ai, mas a melhor coisa que tem é tu descobrir, é tu conhecer, é tu desvendar e daí tu conhece o lugar e tá tudo certo." Então, você precisa conhecer, te ambientar com a situação, fazer uma primeira vez, porque depois é daqui para melhor, para conseguir cada vez mais vendas, para ter uma certa regularidade nas lives, nos stories, nos vídeos, aonde você quiser aparecer. Lojista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar a sua loja a vender todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais. Eu sou o Francisco. E eu sou a Luísa. E o título do episódio de hoje é Perca o medo de aparecer nas redes sociais e faça a sua loja crescer. É muito importante você romper essa barreira. E aí eu quero primeiro te perguntar uma coisa. Você tem mais medo ou você tem mais vergonha de aparecer nas redes sociais? O que realmente está te travando para você enfrentar essa situação? Ou os dois, se for os dois também pode ser, né? Então já deixa aqui para nós nos comentários o que trava mais na hora de aparecer nas redes sociais. Eu sinto vergonha, eu sinto medo, eu sinto um pouco de tudo, eu sinto frio na barriga, eu sou tímida. A gente quer saber. Porque ao longo desse episódio, desculpa, mas ao longo desse episódio a gente vai falar sobre isso e vai trazer aqui 7 dicas práticas para você ganhar coragem, né? Ganhar e conseguir enfrentar, o que para muitos é um grande desafio. Romper essa barreira, que é uma barreira que é importante, porque quanto mais presente você se faz nas redes sociais, mais conteúdo você coloca, você publica, você compartilha, mais pessoas você consegue atingir, se conectar, e isso influencia diretamente nos resultados da sua loja. Então é muito importante você vencer essa barreira e às vezes até sair um pouco dessa zona de conforto, que a gente vai falar sobre isso. E assim, na nossa opinião, não é só a vergonha ou só o medo. Na verdade, na nossa opinião, é uma junção desses dois pontos, né? Eu tenho vergonha de fazer um story, um vídeo, falar com as pessoas, responder por um vídeo, porque eu tenho medo do que as outras pessoas vão pensar. E aí melhor não fazer. E aí eu paro, eu travo, e isso influencia no resultado da sua loja, porque você deixa de responder de uma forma inovadora para essa cliente, você deixa de apresentar o seu produto, contando mais sobre ele. Então, é essa junção desses dois probleminhas que fazem com que você talvez esteja um pouco estagnada. O problema está em não colocar em prática, em não fazer. Tudo a gente tem que encarar esse desafio, e até nos chama atenção porque muitas vezes a gente tem as alunas lá da nossa comunidade, são pessoas, são lojistas super desinibidas, que conversam, são pessoas que falam bem-humoradas e contam que fazem bem nas lojas, tudo. Que recepcionam os clientes, que interagem. Sempre com um sorriso, enfim, e daí chega na frente da câmera, liga a câmera, né? A gente tem até, uma vez a gente falou brincando, antigamente a gente tinha uma cachorrinha que se chamava Brigitte. E aí a gente colocava roupinha na Brigitte, e quando colocava roupinha na Brigitte, ela simplesmente virava uma múmia, ela não conseguia se mexer. Então, às vezes acontece isso, aquela pessoa que é super bem articulada, enfim, na câmera ela simplesmente não consegue falar. Até assim, se você tem essa situação, comenta aqui embaixo, porque é bom pensar que talvez você não esteja sozinha, porque às vezes a gente acha que esse problema, essa situação é só nossa. Mas só eu não consigo enfrentar esse medo, porque daí eu olho as outras pessoas, tá todo mundo fazendo story, tá todo mundo conseguindo vender e eu tô aqui travada. E a gente falou das nossas alunas que é muito interessante dois aspectos que acontecem com elas. Algumas delas
falavam pra gente, olha só, eu tenho loja física, eu recepciono, sou amiga, eu converso, é tipo psicóloga às vezes, a Angélica uma vez falou isso, eu às vezes consigo ajudar a minha cliente, tem dias que nem eu tô bem, mas eu consigo ajudar a minha cliente, mas chegava na hora de gravar um vídeo, eu não conseguia fazer, né? E agora as coisas vão pegando outra forma. E eu não sei quando você vai ver este vídeo, mas no momento estão começando as live shops. E é live pra cá, live pra lá, e daí quem não consegue falar com a câmera, como é que vai fazer uma live shop? Como é que vai conseguir vender? E se não fizer, o quanto de oportunidade tá deixando passar? Tá deixando ele na mesa, Lá né? na comunidade a gente tem inúmeras que já estão fazendo e tendo bons resultados com isso. A Vivi foi a primeira que nos relatou sobre isso, que foi muito legal. A Angélica já estava organizando de fazer, a Grazi fez e falou, meu Deus, tinha 64 pessoas e teve todo mundo que ficou lá na live, depois eu consegui fazer vendas posteriores, chamei o maridão para me ajudar. Então assim, quem quer, faz. E com certeza é bem possível fazer e ter bastante resultado na sua loja. E aí, por que tanto medo? Por que tanta vergonha? Tem alguma ideia do que pode ser isso? A gente até já, né, no nosso roteiro, que é uma das maneiras de melhorar essa apresentação para a câmera, então a gente tem aqui colocado alguns pontos para conversar com você. O primeiro deles é o julgamento. Então esse é um grande problema que faz as pessoas terem medo ou vergonha, ou os dois, de aparecer na câmera. E o problema aqui é o seguinte, que o maior juiz, né, desse julgamento somos nós mesmos. Porque muitas vezes a gente sabe que tem uma espinha em algum lugar, ou que aquela camiseta não cai muito bem, ou que não sei o quê. Ou que o ângulo não é o ideal. Ou que eu eu não consigo pronunciar uma letra certa, então fica estranho, as pessoas vão achar isso ridículo. Tudo isso passa aqui na nossa cabeça. Isso está no nosso julgamento. E a gente acredita que as outras pessoas vão perceber isso, e isso não é verdade. E para você entender duas coisas. Por exemplo, assim, isso é absolutamente natural. O medo do que as pessoas vão pensar, que até é um segundo ponto que a gente vai trazer aqui, mas esse medo é pensar assim, tem um barulho. Nossa, o que será que tem esse barulho? É um leão? É uma catástrofe? Não, é só um cachorrinho. Peludinho branco, coisa mais querida. Que derrubou um vaso. Que derrubou um vaso de flores rosas. Então, assim, a gente, por próprio instinto, né? A pessoa, o ser humano, ele tem o instinto de proteção. Então, se ele rompe a barreira da zona de conforto, ele tá indo para um lugar que ele desconhece. E aí, trava. Então, assim, o barulho lá não é um leão, é um cachorrinho, coisa mais querida, que acabou batendo ali no vaso. Então você não precisa achar que está será abocanhada por um leão, muito pelo contrário, mas precisa entender. E para parar de ter esse medo, precisa começar a entender o que causa todos esses julgamentos na sua cabeça e entender, não, peraí, isso aqui é tudo eu que estou pensando, a pessoa talvez nem esteja percebendo tudo isso. Isso tem muito a ver, a gente estava conversando antes aqui do episódio, até com a maneira como a gente é educado, o colégio, se você errar, sabe, o erro não é uma coisa natural, então a gente se cobra muito. Então, o julgamento, o medo do que os outros vão pensar, a rejeição, tudo isso são problemas que a gente muitas vezes aumenta muito e isso acaba parecendo um grande obstáculo. Não que não seja difícil, não que não seja tudo isso, desafio. Mas é uma coisa que você tem que encarar se você quer fazer a sua loja crescer. E faz diferença, sabe por que eu tô te dizendo isso? E com toda a propriedade no mundo. É que a gente vê nossas alunas lá na comunidade dizendo assim, como é que eu faço? Tá, então começa por aqui. Então faz assim, eu já fiz assim e deu certo. Eu já fiz assim e deu certo. Pra conseguir fazer a live eu chamei uma pessoa, não, eu chamei 2 pessoas. E todo mundo me ajudou e deu super certo. E aí o que eu percebo? Que tô lá olhando, ajudando, auxiliando. Um crescimento de autoestima
que daí todos esses julgamentos, essas rejeições, esse não vai dar certo, uma catástrofe vai explodir, o celular vai explodir, sei lá o que passa na nossa cabeça, que daí a cabeça vai longe, né? Porque daí o que acontece? Eu fiz a primeira live, eu tava meio, né, tava meio tenso, eu tava meio dura, mas foi, nossa, eu fiz 30 vendas em 1 hora. Uau, eu quero isso. Então aí começa a dar certo, e aí o que faz a autoestima? Sobe, vai pro espaço, e é muito bom isso, né? Porque tu vai ver que uma ação tua tá trazendo resultado pra loja e ela tá crescendo, ela tá fazendo vendas. E agora que tu falou que o celular pode explodir, eu vou pedir com licença, porque eu acabei de ver que ele não está carregando. Olha ali! Veja só, estamos aqui falando sobre esse medo de aparecer e tudo, e aí agora tem que ter jogo de cintura, porque o meu William Bonner voltamos. aqui me É que o William Bonner também tinha que ter feito isso antes. Mas tá tudo bem. Mas voltando ao que a gente estava falando, muitas vezes acontece exatamente o contrário. Todo aquele problema que estava na mente da pessoa, que ela ia ser rejeitada, que as pessoas iam achar horrível e tal, exatamente o oposto disso. À medida que ela faz e coloca em prática e acontece, vem os relatos de como as pessoas incentivam isso. Nossa, eu participei, eu achei muito legal. Aí as pessoas perguntam, mas tu não achou que eu estava muito nervosa? Tava, mas isso não tem problema nenhum, achei o máximo. Você mostrou um monte de produtos lá que eu nem conhecia e tal, pronto. De repente era só ter feito uma vez para perceber como funcionava. E isso na comunidade fica muito claro. Porque tá todo mundo lá com aquele mesmo objetivo e todo mundo tá se ajudando, então não tem ninguém lá para empurrar, assim, não, olha só, você gaguejou, você se levantou para ir carregar o celular no meio da live, que absurdo, deu tudo errado, então pronto, acabou de... não foi proposital. Nada disso foi ensaiado, mas você viu como é possível, sim, ajustar ajustar a picape enquanto tá ali rolando som, sei isso lá. Aí. Então, dica número 1 para quem quiser fazer uma transmissão ao vivo, carregue o seu celular. E deixe ele carregando. Mas né? voltando aqui, um outro problema de quem tem... Por que as pessoas sentem tanto medo ou vergonha? Porque elas querem agradar a todo mundo. Então, a gente conversou aqui já num episódio desta temporada, acho que foi o segundo, né? Que a gente falou sobre público-alvo, que a gente não consegue agradar a todo mundo, a gente não consegue falar com todas as pessoas. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo porque ele é bem emblemático aqui, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Nós somos torcedores do Inter, se a gente tentar se comunicar com os torcedores do Grêmio, eles não vão gostar e eles talvez nem participem da live. Pronto. E a gente nem quer que eles participem. Não tem problema. Então a pessoa não consegue agradar a todo mundo, ela não vai conseguir... E daí daqui a pouco nem todo mundo vai se dar o trabalho de vir lá e dizer, não gostei. Elas simplesmente não vão acompanhar e pronto, segue. Você vê o seu canal favorito, você não fica olhando os outros que você não gosta. É isso. Pelo menos assim que as coisas deveriam acontecer. E assim, podem surgir haters, pode vir pessoas que vão criticar o teu trabalho, que vão falar alguma coisa, vão pegar ali no teu tendão de Aquiles, vão falar algo que talvez vá te machucar. Pode existir? Vou ter que ser sincera, pode existir. A internet é um lugar onde as pessoas acabam falando de mais ou de menos e acabam dando suas opiniões. O que eu indico já de largada é que você saiba exatamente o que você quer para sua loja, o que você está construindo. Então, por exemplo, assim, a gente está aqui, por exemplo, na semana do aquecimento, da semana da vitrine online, tem os nossos eventos e muitas vezes a gente escuta, mas tá aí fazendo live todos os dias, pra quê? Mas a gente tá aqui, a gente quer compartilhar conteúdo, a gente quer estar presente na vida das pessoas e quer auxiliar nesse processo, quer incentivar cada uma de vocês a melhorar, a vender todos os dias, né? Então é importante filtrar. Vai vir algum comentário, pode eventualmente, olha, mas é tão eventualmente, você vai começar a perceber com o tempo quais são os comentários que é melhor simplesmente ignorar, né? E são muito menores do que os positivos.
e com isso você vai conseguir identificar muitas vezes quando a pessoa quer te corrigir de alguma coisa, ou ela quer te dar uma dica de algo que ela percebeu, ela vem super numa boa e diz, olha, isso que tu falou não é bem assim, eu já fiz assim e poderia ser assado, e daí inclusive é uma maneira de você aprender com a sua audiência alguma coisa que daqui a pouco testou e funcionou, ou algum erro que está aparecendo ali para uma próxima não repetir esse erro. Então são situações normais e simplesmente é separar o que é propositivo, o que não é, e não levar a sério muito das vezes que são poucas. E assim, eu realmente confesso que eu tenho uma filosofia de vida que é não aceite críticas das pessoas que não construíram nada. Então, assim, muitas vezes as pessoas que vêm apontar o dedo, elas não construíram muita coisa e aí estão com uma certa inveja e estão ali te criticando. Tá, mas você já fez alguma live? Você já enfrentou esse desafio? Não, então eu prefiro não ouvir tua opinião e obrigada, né? Tchau e beijo. Mas assim, dado o recado para qualquer pessoa que venha te criticar, eu preciso te dar outro recado. Às vezes a insegurança que surge desse medo, dessa vergonha de estar na frente das redes sociais é talvez pelo medo de não conhecer, né? Não conhece o campinho onde tá. Por exemplo, quando a gente era mais novo, eu acabou vindo essa história na minha cabeça, mas eu lembro que uma vez eu tava indo numa festa que eu não conhecia e tu olhou pra mim e disse assim: ué, mas a melhor coisa que tem é tu descobrir, é tu conhecer, é tu desvendar e daí tu conhece o lugar e tá tudo certo. Então, você precisa conhecer, te ambientar com a situação, fazer uma primeira vez, porque depois é daqui para melhor, é daqui para uma situação diferente que você vai ter que ter um certo jogo de cintura, é daqui para conseguir cada vez mais vendas, para ter uma certa regularidade nas vendas, nas lives, nos stories, nos vídeos, aonde você quiser aparecer. Ou Isso também aí. nas fotos, Ou, né? por exemplo, é como se fosse dirigir o carro. A gente pega o carro pela primeira vez, tudo é muito difícil, tem que fazer 1000 contas, fica com medo. Com o tempo você está dirigindo normalmente. A mesma situação acontece com o aparecer na câmera. Então é tudo, bem isso aí. Tem muito a ver com prática. E até um comentário, até pessoal também, eu lembro que no dia que tu olhou pra mim e disse assim, vamos começar a fazer lives na Vitrine Perfeita, eu falei, não. Daí ele, como assim não? Eu disse, não. Daí ficou naquela, disse, Francisco, ok, vamos enfrentar esse medo e cá estamos sempre gerando conteúdo. Então, é realmente passar essa barreira e dizer, não, o que eu quero pro meu negócio? Eu quero daqui pra frente, então é isso que eu vou fazer. É isso aí. E só segue o barco. E aí vem a pergunta, o quanto não transmitir confiança pode prejudicar nas vendas da loja? O quanto não aparecer, o quanto não fazer vídeos e enfrentar esse desafio? Muito, muito, porque toda concorrência pode estar fazendo algo a mais e você tá ali dizendo, eu não consigo, eu não posso. Quem diz que não pode? Claro que pode, né? E além de tudo isso, eu acho interessante uma coisa que a gente aprendeu numa live com a Bianca Aidos, que é fonoaudióloga da Falando Bem Capacitações, e ela falou assim, Luísa, somente 7% do que tu fala é o que é percebido pelas pessoas. Existem tantos outros aspectos que influenciam na forma de tu colocar as mãos, né, italiana aqui falando, o cenário, a apresentação dos produtos. Então existem outros fatores que vão influenciar nessa tua comunicação. O tom de voz, a postura, tudo. E aí, o que eu ia te dizer? Tu ia falar uma... sim, tu falou da Bianca Aidos, eu lembrei que nós vamos colocar aqui embaixo desse episódio os links das 2 lives tu já fez com ela, né? A gente já fez. Uma eu fiz com o Francisco, Foi. que é como perder a vergonha e o medo de aparecer nas redes sociais. Tem uma certa relação com este conteúdo deste episódio, mas é diferente, porque lá ela fala outros pontos voltados para a área dela, que ela é fonoaudióloga. E eu fiz uma live há muito tempo atrás, um ano atrás da data dessa gravação, que é como falar bem em lives para promover a sua loja. Ainda não tinha começado esse boom de live shops, então a gente já estava dando algumas sugestões do que poderia ser feito para
se dá bem nas lives. Isso, e aqui a gente fala lives, vídeos, IGTV, stories, mensagens pelo direct para a pessoa através de vídeos, tudo, aparecer para a câmera. E aí tem mais então uma pergunta que acho que tu já até comentou, que seria como eu faço para vencer essa insegurança? Que é a questão de pensar no longo prazo, certo? Pensar no longo prazo. Então, assim, vamos fazer uma analogia com comida. Mulherada vai me entender na dieta, pelo menos, que é aquela coisa assim, eu quero muito emagrecer. E daí o Francisco chega com aquela pedaço de torta de chocolate. E eu penso, torta de chocolate. Mas o que eu quero a longo prazo? Eu quero emagrecer, eu tô ali me cuidando e tal, pra manter o fit. E daí eu falo, não, muito obrigado. Desta vez eu não vou comer, porque eu já me passei. Ou, enfim, não come. Então o que acontece? É um pequeno não que você diz naquele momento, mas que no longo prazo vai ter um efeito maior lá na balança, no caso. Tem muito a ver com a gente comentou em qual episódio foi, no quinto episódio dessa temporada, então algumas casas atrás aqui, sobre o livro Hábitos Atômicos. Então se eu quero perder este medo, decidir, eu preciso fazer minha loja crescer e vender todos os dias, eu preciso encarar esse desafio e começar a falar com a câmera. Então, que ações eu vou começar a fazer para construir isso? Não vai ser de uma hora para outra que você vai virar uma super comunicadora, né, na sua loja, mas aos poucos isso vai ficando cada vez mais natural. Quais são as pequenas ações que você pode começar hoje para ir construindo isso e melhorando cada vez mais no longo prazo? Imagina uma pirâmide, tá? Imagina uma régua. A pessoa que fala melhor, o William Bonner, né? Vamos falar dele, que já foi citado. O William Bonner tá aqui em cima, você tá aqui em cima porque você ainda não começou e o William Bonner já tem uma estrada, né? Se você não faz nada, essa distância fica ali, igual, nunca vai mudar. Mas se você... Na verdade aumenta, porque o William Bonner tá fazendo. O William Bonner continua lá sendo... É verdade, não tinha... Cheguei a me engasgar. Mas assim, vai crescendo e você vai ficando lá pra baixo. Mas se você faz um story, um IGTV, uma live, talvez a gente nunca chegue no William Bonner, porque, né, é o William Bonner, tá tudo certo. Mas você vai estar mais perto, ou você pode se descobrir uma William Bonner aí do outro lado, ou uma Fátima Bernardes, não tem problema, tá tudo certo. Então, assim, se você entra em movimento, você pelo menos vai deixando para trás algumas barreiras e algumas situações. E é por isso que a gente vai te dar algumas 7 dicas práticas para você entrar neste movimento aqui. É isso. Inclusive está definido a hashtag desse episódio, a hashtag William Bonner. Então já coloca aqui nos comentários, hashtag William Bonner, e tem um detalhe. Ou Fátima Bernardes. O William Bonner é muito bom no que ele faz, ok, mas ele nunca fez lives ou stories, eventualmente, para vender os produtos da loja. Então, verdade. Se você começar a fazer, provavelmente você fique melhor que o William Bonner nesse sentido. Porque ele só tá lá dando notícia e tal. Uma vez eu já vi uma live com ele ensinando a fazer brigadeiro. Dizem que o brigadeiro dele é bom. Inclusive, vocês puderam ver agora há pouco aqui que eu não sou como o William Bonner, que está de cueca embaixo da... Será que o William Bonner está de cueca? Desculpa aí. Não, agora ele fica de pé durante... É verdade, agora ele tem que caminhar. Mas antigamente a gente nunca sabia, né? É verdade. Bom, a gente trouxe aqui então agora 7 dicas práticas para você vencer a insegurança e aparecer nas redes sociais. Então, se não estava indo com papel e caneta na mão, agora começa a tomar nota, porque são dicas práticas mesmo. E assim, a gente sempre vê e analisa as pesquisas que a gente faz antes dos eventos online que a gente traz. Então, até algumas das perguntas que foram feitas, alguns dos comentários que foram feitos, por exemplo, pela Camila, pela Franciele, pela Verônica, falaram sobre medo, sobre... ficar empurrando com a barriga para deixar para depois, sobre timidez, sobre disposição em fazer os vídeos, serão respondidos para você vencer realmente essa barreira a partir dessas 7 dicas práticas. Isso aí, se você já está gostando desse conteúdo, já vou aproveitar aqui e te pedir, verdade. Não custa nada. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. Quando se inscrever, tu pode acionar o sininho para receber as notificações quando a gente coloca sempre vídeos novos aqui. Então, aproveitando que a gente deu essa pausa para entrar nas dicas,
fica esse convite para se inscrever aqui no canal. Já pode dar o seu joinha que a gente vai ficar bem feliz. Show! Então vamos lá. Primeira dica prática. Tu quer começar? Quero. Primeira dica prática é conhecer o produto suficientemente para falar dele. E isso vai te ajudar na construção de uma audiência qualificada. Que é um dos pilares do método Vitrine Perfeita. Então vai ajudar, você vai ter conhecimento suficiente para trazer conteúdos, para explicar, e as pessoas começam a seguir o que você fala, suas postagens, enfim, porque elas se interessam, você tem propriedade naquilo que você está falando. Pega o caderninho vermelho, por favor. Caderninho vermelho, conhecido por todo mundo por aqui. Se você não conhece é porque você não está vendo vídeos nossos o suficiente, mas o caderninho vermelho, eu preciso entender sobre este produto se eu quero vender ele. Eu preciso saber informações sobre ele. Quantas páginas ele tem? Qual que é o material que ele é? Quais são as sugestões? Ele tem linha? Ele não tem linha? Falar sobre este material vai te dar confiança, conhecer ele, não pensar assim, eu não sei falar, Tá, então entende sobre o produto, é sobre isso que você quer vender, então entenda sobre ele, estude sobre ele. Tenha argumentos, saiba o diferencial, saiba a história do produto. A gente está usando aqui um exemplo do caderninho vermelho, mas uma loja de roupa, quais são as características dos tecidos, se tem alguma história por trás daquela marca, tudo isso são conhecimentos, e aí a lojista tem que se preocupar com isso para conhecer exatamente o que ela está vendendo, para ela se sentir mais segura para transmitir essas informações, certo? Porque às vezes aparece uma dúvida durante uma transmissão, num vídeo e tal, ela tem propriedade para falar sobre aquilo. Entender quais são as dúvidas, por exemplo, a pessoa viu essa caneca, quais são as dúvidas que ela teria na hora de querer comprar esse produto? Essa é uma das coisas que você pode falar para construir uma audiência qualificada, porque você vai estar falando de um assunto que é o seu produto para a pessoa que você quer que compre ele, sem ficar sempre empurrando, vende, compra, né? E isso tem a ver com a segunda dica, que é conhecer técnicas de vendas. Então, exato. Com certeza estudar, toda lojista tem, eu diria que a grande maioria tem capacidade de vender, conhece argumentos e tal, mas estudar essas técnicas, aprender, saber argumentos, saber técnicas de vendas, literalmente. E existem não só técnicas de venda, né? Claro. Várias. Vender sem vender, aquela situação de apresentar, de mostrar as características, de colocar as pessoas como se elas estivessem usando o produto, tudo isso. Inclusive, num dos episódios dessa temporada aqui do podcast Vitrine Online, acho que vai ser o último, nós vamos falar sobre gatilhos mentais, que são coisas que, como é que eu vou dizer, são estratégias que a lojista pode usar na hora de apresentar os seus produtos. Então, gerar uma certa antecipação, mostrar os benefícios. Ter uma comunicação que seja uma comunicação estratégica de vendas, Exato, que vai conseguir chegar na pessoa lá do outro lado de uma forma que desperte algo nela, seja na cabeça, seja num movimento, enfim, você vai entender quando você ver o episódio 10 desta temporada. Lembrando, porque a grande maioria das pessoas entra nas redes sociais não com a intenção de fazer compras. Exato. Então ela tá lá se distraindo, enfim, então às vezes essa venda ela precisa acontecer de uma forma mais sutil, vamos dizer assim, tem que se transformar uma oportunidade para aquela pessoa, e às vezes ela não tá ali necessariamente buscando por aquela oportunidade. Ninguém entra nas redes sociais pensando, oba, onde é que eu vou torrar o meu salário hoje? Não, né? Seria maravilhoso, ainda mais se a sua loja fosse a selecionada, mas você tem que dar um jeito de ela ter vontade de pelo menos gastar uma porcentagem do salário dela com a sua loja, porque ela vai se encantar com o que você tem para oferecer. Isso. A terceira dica prática é roteiro e preparação. Como você pode ver, nós aqui da Vitrine Perfeita sempre temos um roteiro. Mas a gente fica lendo, Não, mas a gente tem um guia, a gente tem
um mapa de todos os conteúdos, de todos os assuntos que a gente quer trazer aqui para quem nos acompanha. E isso vai te ajudar a construir um vídeo que tenha pé e cabeça. Isso aí. Porque eu falo por experiência própria que quando a gente começa a olhar para aquela bolinha branca lá do outro lado da câmera, a gente começa a pensar em um monte de coisas. Além de todos os julgamentos, começam a vir muitas ideias, principalmente se você está desconcentrada. Porque daí começa a pensar nisso, começa a pensar no filho, porque a escola, porque o estoque, porque o meu marido e a amiga, e tudo acontece na nossa cabeça e o foco vai embora. Então, o roteiro é para isso. Então é roteiro e preparação. Então, no caso aqui, quando a gente vem preparar um conteúdo, a gente conversa, prepara antes, que dúvidas surgiram. A gente tem algumas pesquisas que a gente publica no nosso site lá para a gente entender quais são as demandas, vai atrás, busca referências, né? Realmente se prepara para trazer um conteúdo e não vir aqui ficar falando um monte de coisa que não faz nem pé nem cabeça. E tem um roteiro justamente para não se perder, porque é muito comum a gente se distrair com alguma coisa, que nem aconteceu agora há pouco aqui, eu distraí, eu poderia ter desconcentrado completamente com não carregar o celular. Mas o fato da gente ter o roteiro aqui, opa, beleza, onde é que a gente estava, continua. E aí, às vezes, aí você pode pensar assim, mas se eu fizer uma coisa com o roteiro, eu vou engessar demais. Muito pelo contrário, quando você tem um roteiro, começa a surgir ideias durante a própria gravação. A história da Brigitte não estava combinada por aqui. E várias outras, na verdade. E assim, se você parar pra pensar, mas o roteiro tem que ser para uma live, que é alguma coisa que dura mais, meia hora, uma hora. Sim, também. Mas roteiros e preparação também incluem um stories ou uma sequência de stories. Que produtos eu vou apresentar? O que eu vou falar? Eu vou abrir lá e vou dizer bom dia e aí eu vou fechar porque eu não sei mais o que falar? Não. Qual produto eu vou mostrar primeiro? O que produto está nessa campanha? Né? Qual que é a oportunidade que eu tenho que apresentar aqui? Se eu fizer esse produto agora, qual que é o outro que eu posso trazer mais adiante? Enfim, tudo isso é preparação antes de apertar o play para começar o REC, para começar a gravar, né? E assim, claro que vai mudar o tamanho do roteiro. Para um story, tu pode simplesmente escrever uma linha de raciocínio e seguir aquela linha de raciocínio. Ou para um roteiro, tu vai fazer maior. E uma coisa que a gente sempre pensou e eu sempre fiz foi, no começo, às vezes, o roteiro era praticamente lido. E aí, depois de um tempo, você vai se acostumando. Não é uma coisa que nunca vai evoluir. Muito pelo contrário, vai evoluir a partir do momento que você começa a entrar em movimento. E a gente está batendo muito nessa tecla porque o primeiro passo é muito importante. Você romper essa barreira e dizer, não, agora eu vou começar a fazer essa live, esse vídeo, esse story. O primeiro passo não é a primeira dica. Dar o primeiro passo nesse caso, né? Exato. Só para não ficar confuso. Todos os passos aqui são importantes, né? Mas romper enfrentar barreira. Esse desafio é muito, muito importante. E não é um ou dois relatos, são vários relatos que a gente recebe das alunas da comunidade dizendo, a partir do momento que eu apareci, que eu comecei a fazer provador, que eu comecei a fazer stories, que eu criei as lives, a gente falou sobre isso, né, que começaram a ter resultado porque se colocaram neste desafio. E isso transmite confiança, aproxima o cliente da loja, faz com que ele esteja presente, ainda mais nos dias de hoje, que muitas vezes ele não pode estar presente na loja. Continua essa conexão, continua esse relacionamento através das redes sociais. Então, olha que coisa boa, é necessário. Redes sociais, isso lembra? aí. E assim, a outra coisa de ter roteiro e preparação que também é muito importante de lembrar é que toda vez que você não tem um roteiro e não tem uma preparação, você fica muito mais solta e muito mais livre. E muito mais propensa a ficar muito mais tensa e não saber o que fazer caso aconteça alguma coisa. Então, a partir do momento que você tem um roteiro, nossa, fica muito mais fácil de conseguir apresentar esse produto. É a mesma coisa que uma palestra, né? Então, a palestra, tu vai ensaiar, tu vai preparar uns slides, tu vai te organizar previamente para conseguir explanar.
Isso, mas eu já vi gente que não se prepara para palestra. Provavelmente já fez essa palestra tantas vezes que nem precisa mais. Né? Quando se coloca num desafio de transmitir alguma coisa para a pessoa, seja numa palestra presencial, seja através da internet, numa gravação de um vídeo, que nem esse caso aqui, a pessoa tem que se preparar, porque senão o assunto fica desinteressante e a pessoa que está do outro lado, ela tem mais o que fazer do que ficar ouvindo aquilo ali. E improviso só vai tornar a tua situação muito mais difícil do que ela realmente precisa ser. Isso aí. Né? Bom, dito isso, vamos à quarta dica prática aqui, que é imaginar que você está falando com uma pessoa. Nós falamos sobre o episódio 2 dessa temporada, onde a gente ensina sobre o público-alvo. Então, é muito mais fácil quando você imagina que está falando com uma pessoa ali. Mas como assim? A linguagem, tudo do jeito que eu estou falando, aquela pessoa que é o meu público-alvo vai se conectar, vai ter interesse. Eu não estou muito formal, ou eu estou muito informal, ou eu estou, sei lá, Tô travada. Tô travado. Não é nem o travado, é o jeito de falar. O jeito de falar. Por exemplo, as palavras que você usa. Quero falar com uma mulher. É uma mulher que jovem, que está pensando em ir pra balada e fazer festa, enfim, ou é uma mulher que vai visitar os netos, toda uma linguagem totalmente diferente. Tá ligado? Né? Tá não ligado. Posso falar, fica estranho, desconecta. Então imagina que tu tá falando com a pessoa que é o seu cliente. Ali Pensa lá, tem a Joana, tem a Maria, tem o Flávio, tem o Francisco, enfim, tem várias pessoas que você vai pensar, não, eu tô falando pra tal pessoa porque tal pessoa já me falou dessa situação e aí eu vou conseguir compartilhar as informações por aqui. Até a apresentação pessoal, tudo, né? Vou fazer uma apresentação para um grupo de empresários. O meu público é, sei lá, uma loja de ternos. E aí eu venho vestido de skatista, né? Nada contra, mas não combina. O contrário também vale, né? Porque uma loja jovem, ocasião, né? Isso, uma loja jovem, um cara descolado e tal, chega uma pessoa de terno. Parece que não tá falando pra mim. Exato, pronto, eu tô dando mais um exemplo aqui. Vamos lá. Quinto, qual será que é? Prática, 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 prática e praticar mais uma vez. Então, assim, é entrar em movimento. Ninguém, por mais que você olhe a fulaninha lá e diga, mas olha ali, a fulaninha fala tão bem na câmera, ela nasceu sabendo. Não nasceu sabendo. Mas a ciclaninha, não, a ciclaninha também. Quando ela nasceu, podiam até estar filmando ela, mas ela nem sabia falar com a câmera, né? Então, assim, todo mundo pode aprender. É só querer. É só buscar as informações certas com as pessoas corretas e que você vai ter a instrução para conseguir vencer medos, vergonhas, barreiras todas para conseguir ter resultado com a sua loja. É que nem andar de carro de novo, mais uma vez. As primeiras vezes vai raspar a roda no meio-fio, vai raspar na lateral na hora de fazer a baliza, tem vai vários... errar o câmbio. E faz parte e você não pode simplesmente desistir de dirigir, por exemplo, por ter feito um erro, que muitas vezes é um erro simples, que faz parte do processo de aprendizado. Aqui, se você começar a fazer uma live, cair a transmissão... ficar borrado, sei lá, você nunca mais vai fazer isso. Não, faz parte. A próxima vez eu vou cuidar agora para não deixar descarregado. E assim vai. Até aquela situação, mas a outra pessoa tá fazendo live com outra pessoa e tá trancando. Bom, aí você vai aprender a ter jogo de cintura no ao vivo. Vai ter que sempre ter, talvez, um assunto que você pode trazer caso dê algum problema. Enfim... Assim, eu não sei tu, Francisco, mas eu nunca vi ninguém morrer de live. Nunca ninguém morreu de live, de fazer vídeo, olha, se morreu, sinto muito do fundo, mas acho que não. E tem gente que tem mais dificuldade, até uma coisa que me veio à cabeça agora, que tem gente que tem mais dificuldade de fazer uma live, mas tem gente que tem menos dificuldade, porque às vezes a live é tão mais natural, pode acontecer esses improvisos que a gente costuma acontecer, mas se você faz uma
um vídeo gravado, às vezes a pessoa fica muito mais retraída, porque parece que ela não pode errar naquela gravação, sabe? Ela tem que falar aquilo, se ela não falar aquilo, errou. Então, para alguns é mais fácil ou mais difícil, às vezes é só um processo, fica bom num, melhora no outro e vai aprimorando. E a gente trouxe algumas sugestões aqui nessa parte da prática para que você pegue a manha, né? Então, uma delas é responder alguém nos stories pelo direct. Então, se alguém entrou em contato com você na sua loja, no Instagram, responda com um vídeo de 15 segundos, mande para a pessoa. Só aquela pessoa vai saber que você respondeu para ela. Só ela vai ver. E deu. Isso, e inclusive tá dá para certo. botar de um jeito que o vídeo não fica gravado para ela. Que ela pode só reproduzir uma vez, que ela pode reproduzir 3 vezes, ou que pode ficar lá para todo sempre no bate-papo. Tem essas opções e você pode escolher. No começo, só vou mandar. Eu já fiz isso, só vou mandar. E agora eu deixo lá pra pessoa reproduzir, ficar feliz, ver a animação, ver que tá tendo essa interação com a gente. Por exemplo, a gente costuma fazer bastante isso. A pessoa começou a seguir o seu perfil, tire um tempo e mande uma mensagem. Oi, seja bem-vinda aqui na loja, blá blá blá. Espero que você aproveite. Se tiver qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Quando a pessoa entra na sua loja física, você não faz a mesma coisa? Oi, tudo bem? Eu sou a fulana. Fica à vontade. Se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Pronto. Faça essa mesma situação. Você vai se impressionar com a resposta das pessoas. As pessoas elas falam, nossa, muito obrigada. Olha que legal essa recepção. Nunca tinha acontecido isso comigo. Experimente. Depois conta para nós se não aconteceu. E quiçá... temos relatos de vendas que acontecem por isso. Claro. Porque a pessoa entrou no seu perfil, aí talvez ela já tenha visto tenha se interessado por aquela uma vitrine blusinha, online. já tenha visto uma vitrine online e diga, gostei disso aqui. Aí você vai lá e recepciona a pessoa, né? E aí, show, sucesso, a pessoa, nossa, que atenção. Vou aproveitar e vou perguntar sobre aquela blusa que eu gostei. Tchim, tchim, entendeu? Já tá mais perto da venda, já tá mais próxima da pessoa, porque não é um robô lá respondendo, não, é um ser humano. E eu aposto que se você algum dia teve que falar com alguma das nossas incríveis empresas de telefonia deste país, que ficou só lá naquela URA que vai 1, vai 3, vai 5, vai respondendo e nunca fala com um ser humano. E quando chega o ser humano, você pensa, yes! Tô falando com alguém, você fica feliz. Então, tá vendo como é interessante falar com a pessoa? Tem alguém de carne e osso ali do outro lado. Isso, a outra sugestão é gravar alguns áudios. Gravar áudios pequenos, até com amigos, com grupos, pra si mesma. Cria um grupo no WhatsApp pra si mesma, mande pra si mesma o áudio ou o vídeo e comece a praticar isso. Você vai sem ser a sua pior juíza, né? Exato, você vai começar a acostumar a forma que você escuta a sua voz. Porque minha voz é assim, porque minha voz é assado. A sua voz é assim, ela é maravilhosa e tá tudo certo. O importante é o conteúdo, né? O importante é você compartilhar conteúdo que seja interessante para sua loja. E por isso temos um desafio. Se você está vendo esse episódio do podcast Vitrine Online, você está sendo desafiada neste exato momento. Nós queremos ver aqui quem é que tá aqui com a gente de verdade. A gente tem um desafio para você, justamente para incentivar você a perder esse medo e essa timidez de aparecer nas câmeras, nas redes sociais. Então é o seguinte, pega e grava um vídeo rapidinho, de 15 segundos, e manda pra gente pelo direct da Vitrine Perfeita. Fala assim, oi pessoal, Francisco Luiza, viu o episódio do podcast de vocês, estou só mandando aqui para eu praticar, e eu quero perder esse medo, obrigado pelo conteúdo, o que vocês quiserem falar, a gente vai adorar amaremos saber. E responderemos em vídeo também. Então isso assim, aí, desafio, compromisso. Desafio, compromisso com quem quer vender todos os dias, com quem quer fazer sua loja crescer, quer fazer sua loja se destacar, fazer diferente nas redes sociais.
e faturar de 2 a 20 mil reais por mês. Então assim, ó, manda o vídeo. Calma aí, não sai do episódio que ainda não terminou. Que Não manda agora. Não manda agora. Aguenta coração. Mas anota aí. Anota aí do lado da lista que a gente tá... Arroba Vitrine Perfeita no Instagram. Pode mandar lá um direct que você será respondida. Pode ter certeza que sim. É isso aí. Ok? Combinado. Bom, Número 6. Sexta dica é: pare de se comparar. Eu falei da fulaninha, da ciclaninha, então assim, ó, não fica olhando para as outras pessoas e dizendo, nossa, mas a outra pessoa fala tão bem, eu não consigo. Tá, mas começa, você já começou? Não. Ah, então realmente não dá para se comparar com quem já tá lá. William Bonner, Natália Arcuri. Eu vou te confessar, Hashtag William Bonner de novo, né? Exato. O que tu ia confessar? A Natália Arcuri é uma pessoa que é uma super comunicadora. E eu olhava os vídeos dela, quando eu tava começando, eu falava, mas nunca. Ela tá anos-luz na frente, de fato. Ela tá anos-luz e eu tô chegando lá. Um dia serei Natália Arcuri. Não tenho essa, né? Mas assim, é um espelho. A gente. E assim, tenha pessoas que você. Tá aí, ó, meio que uma dica extra já. Uma primeira bônus, porque eu tenho uma outra bônus aqui que eu. Veja como é que as pessoas se comunicam, como é que as pessoas fazem. E dependendo, opa, isso aqui é interessante. Claro. Dá pra eu trazer pra minha loja. A Natália Arcuri tem lá a colher lá dela, que eu não lembro o nome. Ai, me esqueci o nome agora. Enfim, ela tem lá a colher dela e eu vou começar a ter alguma coisa. A gente tem a nossa caneca. A nossa caneca que faz parte da... Ela não tem nome, mas é a caneca da Vitrine Perfeita. E aí, enfim, trazer coisas, trazer elementos da comunicação de uma comunicadora que você acha o máximo, em vez de dizer, nossa, mas ela se comunica tão bem, eu nunca vou conseguir fazer igual. Quem disse? Vai lá e rouba alguma coisa dela e pega pra si. Use como referência. Referência é ótimo pra esse tipo de situação. A Luísa falou rouba no bom sentido. Que tem um livro que se chama Roube como um Artista, que fala pra tu se inspirar em pessoas e adaptar as ideias pra tua ideia. Então, por exemplo, a colher, que eu realmente não lembro o nome agora, é um elemento que só comprova que a comunicação, 7% é o que a gente realmente está falando ali. O resto tudo é todo o restante é comunicação também. Então, se você ficar se comparando, você provavelmente não vai dar o primeiro passo, ou vai ter muita dificuldade, ou vai ficar muito frustrado ou frustrada, porque nunca consegue chegar naquela referência lá. Mas a comparação tem que ser consigo mesma, né? A sua própria evolução. E eu até vou fazer um pedido aí pra quem tá vendo esse episódio. Comenta aqui embaixo como é que é o nome da colher da Natália Arcuri, porque agora eu fiquei pensativa aqui tentando lembrar, né? E como meu celular tá lá gravando, não vou poder não vai rolar, né? E então esteja... É assim, mas vamos lembrar. Roube como um artista, saiba de como você pode ter referências ou se inspirar nas outras pessoas. Tá tudo certo se você fizer isso. É isso aí. E por fim, então, a última dica prática que a gente falou aqui é estar em uma comunidade. No caso, a comunidade Vitrine Perfeita é uma comunidade de alunas e alunos que são lojistas. E o que acontece? Muito do que a gente falou ali. Todas as pessoas estão com o propósito de crescer, de vender todos os dias, de faturar de 2 a 20 mil reais nas redes sociais. E quando você está numa comunidade, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então tá todo mundo com aquela mesma ideia. Então não tem essa parte do julgamento, muito pelo contrário. Quando as pessoas estão ali a gente enxerga que está se desafiando, as pessoas enxergam que a outra, para ela, foi uma conquista, show de bola, vamos em frente, vai lá, isso às vezes é o empurrão que falta para começar a fazer e para aparecer na frente da câmera aqui. E é assim, ó, eu não lembro quem é que disse isso, mas tem um livro que fala sobre que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Não sei se tu sabe, eu já ouvi isso. E o que acontece? Ou é uma sabedoria popular. Ou é uma sabedoria popular, mas, de fato, se você convive com pessoas que são tristes, que são
pesadas, que não tem uma energia boa, você provavelmente vai ficar mais nessa baixa. Mas se você convive com pessoas que estão animadas, que querem vender, que querem atingir, chegar em mais clientes, querem fazer pessoas felizes a partir dos seus produtos, estão ali para aprender, estão ali para trocar, é maravilhoso, porque todo mundo cresce, todo mundo se ajuda, tá todo mundo ali numa alta energia de crescimento e de vibração, porque teve ali, eu fiz a minha primeira live, como é que foi? O que deu certo? O que não deu certo? Me ajuda. Mas precisa de muitas pessoas. A Angélica até outro dia perguntou, mas precisa de muitas pessoas pra fazer a live. Daí a Grazi foi lá e respondeu, não, eu chamei meu marido. Aí começa a trazer ideias, sabe? E aí você pensa, não, mas peraí, então talvez eu precisasse disso, eu achava que eu precisava disso, mas aí a minha colega ali me deu a dica e eu vou adaptar aqui, eu vou conseguir fazer. E aí, show, sucesso! E a gente tem vários relatos de pessoas que fizeram o seu primeiro vídeo e se surpreenderam e disseram, nossa, o pessoal adorou, eu achava que não ia conseguir falar e eu consegui falar e as pessoas acharam o máximo e vinham pedir e vinham falar mais, faz de novo e tudo isso, e aí as pessoas veem que, nossa, não era tão complicado assim. Eu achava que era mais complicado, né? E aí quando vê, tá fazendo porque tá dando resultado, né? É Exato. Normalíssimo acontecer. E uma luz desta região aqui me veio com o nome da Margarete. A Margarete, que é a colher, mas você já pode ter comentado aqui embaixo, então muito obrigado. E a Amélia, que tá participando deste podcast, mandou um aviso dizendo, vocês esqueceram de mim, né? Vocês esqueceram da Amélia. Então, é verdade. Amélia, desculpa, né, querida? A Amélia você é a nossa manequim que tá aqui qual é a sempre história da presente. Amélia? A Amélia é o seguinte, a Amélia, ela é da Expor Manequins, o super parceiro nosso, que é o Marcos Andrade, toda a equipe da Expor Manequins, e daí a Amélia chegou. Eu cheguei lá no nosso avô e falei, vô, olha só, chegou a nossa manequim dele, nossa, que legal. Mostrei foto pra ele, essa aí é a mulher de verdade, a Amélia, mulher de verdade. Eu falei, tá aí, é o nome da Amélia. Pronto. Tá decidido. Tá dado o nome. E aí agora você conhece o nome da Amélia, que tem a ver com o episódio que a gente gravou na semana passada ali, que é sobre nomes de lojas. Então, olha aí, a gente está compartilhando a história da Amélia. Pronto. Olha ali, pronto. Muito bom. Né? E eu tenho disse que tinha anotado uma dica bônus, que tem um belíssimo de um sorriso. Que saiu do roteiro. Saiu do roteiro, olha ali. Enquanto a gente vai conversando, trazendo informações aqui, para e pensa comigo. Imagina se a gente tivesse feito este episódio do podcast Vitrine Online nessa vibe, assim, oi, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tá tudo certo? Tá. Tá ótimo. Não, aqui tá... Vai ter que falar mais alto, senão a pessoa não ouve. Esse aqui é meu produto. Pô, não! Sorriso no rosto, alegria. Oi, gente, tudo bom? Tô aqui pra mostrar essa caneca aqui pra vocês, que ela é maravilhosa. Ela é amarela, ela cabe uma quantidade XY de água, de café, de chá, do que você quiser. Então, tá vendo assim, ó, o sorriso é a tua porta de entrada. Então, assim, ó, sorria, esteja animado, esteja numa energia positiva, porque assim você conquista a pessoa. Porque se você estiver meio não, esse story aqui eu quero alegria, eu não quero baixo astral. Então, entendeu? Sorriso no rosto, alegria, empolgação, animação, sem muitos gritos, porque senão você pode assustar a pessoa, mas vibe positiva, energia positiva. E aí, resumindo, então, relembrando aqui, porque a gente às vezes, daqui a pouco não tenha ficado claro uma ou outra, eu vou passar por cada uma delas. Caso você não tenha anotado ainda, né? Exato, então são 7 dicas práticas. A primeira delas... Não, calma. 7 mais a bônus, né? Mais a bônus. Então, a primeira é conhecer o produto o suficiente para falar sobre ele. Isso ajuda, então, na construção de audiência qualificada, primeiro pilar do nosso método. Segundo, conhecer técnicas de venda. Quer falar o terceiro? Quero ter um roteiro, se preparar para o momento de fazer o vídeo, seja ele curto, médio, longo, mas esteja preparada com a sua linha de raciocínio
toda organizada. Isso, quarta dica prática, imaginar que você está falando com uma pessoa. Qual pessoa é essa? O seu público, o seu avatar, a sua persona, o público da sua loja. Então imagina que a câmera é aquela pessoa e é para ela que você está falando. O quinto é praticar, praticar, praticar e está aí a atividade, está aí o desafio, mandar uma mensagem em forma de vídeo para a Vitrine Perfeita, a gente vai te responder, pode ter certeza que sim. Isso, lá no Instagram, @Vitrine Perfeita. E sexta dica, parar de se comparar. Então, ó, até rimou, não era ideia. Mas não fique se comparando com as pessoas, não fique imaginando que como aquela pessoa faz maravilhoso. Comece a evoluir você em relação a você mesma. Sétima e não menos importante jamais é a comunidade da Vitrine Perfeita. Por quê? Estar em comunidade, estar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, que é fazer sua loja crescer, se destacar, fazer vendas todos os dias e faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais, é uma forma de você estar num ambiente onde está todo mundo com este objetivo. E a dica bônus é tua, então. Sorriso no rosto, animação, energia positiva para mostrar o seu produto e para que a pessoa do outro lado perceba o quão maravilhoso é o que você tem para oferecer. Isso, e além disso, a gente até tem umas coisas que eu anotei aqui, que seria assim, ó, não se preocupe com... Vamos lá, volta de novo. Não se preocupe. Não precisa ter um estúdio completo. Não precisa marcar cabeleireiro antes e fazer 1000 maquiagens. Não precisa fazer 1000 produções. Simplesmente comece fazendo com as condições, com o que você tem. Seja você mesma, apareça, mostre a sua autenticidade. Ninguém consegue sustentar um personagem por meses. E aí quando você não é você mesma ou você mesmo, né? Aí você não consegue se manter no longo prazo, porque cada vez que vai montar um vídeo tem que pegar e criar aquele personagem, isso é exaustivo. E aí não tem condições. Você mesma vai criar desculpas pra dizer, não, depois eu faço, vai ser muito complicado. Não, vai lá e faz do seu jeito, da sua forma de ser. E se você tá pensando assim, mas esse desafio aí que vocês estão querendo que eu faça, de gravar 15 segundos e mandar pra vocês, é um desafio muito grande. Eu concordo, realmente pode ser. Mas olha o tamanho dele durante um dia inteiro seu. O dia tem 24 horas e exatas 86.400 segundos. E, sendo que eles 57.600 são segundos úteis, que você está acordada. Então, considerando que você dormiu 8 horas, 57.600 segundos. 15 segundos deles é só para mandar e corresponder ao desafio da Vitrine Perfeita. Então, tô esperando esse vídeo. E se você acompanhou o outro episódio, a gente falou de fazer 5 stories. Se você aparecer em 5 stories, são 15 vezes... 75 segundos do seu dia. Será que é tão complicado assim? Será que, né, quem tá aí travado, com medo, com vergonha de aparecer e fazer o conteúdo nas redes sociais, será que não tá criando um problema muito maior do que ele realmente é? Fica este pensamento, esta reflexão no final deste episódio. Exato, tenha certeza que se você não está aproveitando as redes sociais e aparecendo e enfrentando esse desafio, você está perdendo oportunidades. Com certeza. E deixando passar a oportunidade, deixando dinheiro na mesa, e é isso tudo que a gente não quer de quem faz parte do nosso grupo, das pessoas que nos acompanham. Então, fica todas essas reflexões, espero que os vídeos só aconteçam a partir de agora e tenham muitos vídeos, muitas vendas e muitas produções, sem grandes produções, entendeu? Né? Produção para realmente construir conteúdo positivo. E no próximo episódio a gente vai falar como ter uma iluminação que valoriza os produtos. Isso é fundamental para uma vitrine online perfeita. Então esteja com a gente, obrigado por estar aqui com a gente nesse episódio, não esquece de dar o like e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.